Fala pessoal, nessa aula eu quero mostrar para você como efetuar o cálculo do capacitor para correção do fator de potência. Aqui é um PDF que eu criei, você está vendo aqui na tela, um PDF que eu criei para facilitar a vida dos meus alunos e no final eu quero mostrar para você também um software que eu fiz para calcular esse fator de potência, facilitando mais ainda a vida dos meus alunos, certo? Então aqui é o PDF que eu fiz, então eu vou mostrar aqui para você. Aqui tem uma breve apresentação, né? Apresentação minha. Tem aqui também um pouco de teoria sobre a correção do fator de potência. E logo no final eu tenho aqui as fórmulas para você fazer o cálculo. Então, como que a gente vai fazer o cálculo desse capacitor para a correção do fator de potência? Então, a primeira coisa, você vai ter que multiplicar a potência ativa pela tangente do primeiro ângulo, então a tangente do ângulo do motor, certo? Menos a tangente do ângulo do fator de potência que você deseja chegar até ele, né? Então, por exemplo, se eu tiver um motor lá que tem um fator de potência de 0,8, então eu quero corrigir esse fator de potência até chegar a 0,92. Então, eu vou multiplicar aqui ó, a potência ativa do motor, certo? Vezes a tangente do ângulo de 0,8. Então, 0,8 é o cosseno do ângulo, então eu tenho que voltar para o ângulo, certo? Menos a tangente do ângulo 2 de 0,92. Então, eu tenho que fazer o cosseno de menos 1 de 0,92 e aqui eu tenho que fazer o cosseno de menos 1 de 0,80. Porque eu volto no ângulo e tiro a tangente desses ângulos, certo? Eu vou fazer com você aqui na calculadora, vou mostrar direitinho como é que faz. Mas a VEG fornece uma tabelinha que já dá tudo calculado. Então, o que, que você vai fazer na tabelinha? Você vai pegar somente a potência e multiplicar pelo fator, de uma forma bem simples, bem fácil. Mas eu vou mostrar da forma correta, né, na forma completa para você, e você pode acessar a tabelinha e fazer o cálculo simplificado também, que é o mesmo resultado. Ok? Então, eu vou pegar aqui a calculadora. Então, digamos, colocar aqui do lado, né? Digamos que eu tenho um motor de 10 CV 7.5, certo? 7.5 kW de potência em potência ativa, né? E aí eu quero calcular aqui com o fator de potência para chegar a 0,92. Então, o fator de potência 0,8 para chegar a 0,92. Então, como que eu vou calcular na calculadora aqui, ó? Então, eu tenho que fazer, vou calcular essa parte aqui primeiro e depois vou mostrar para você que é o mesmo resultado que dá na tabelinha. Então, a tangente do ângulo, certo? Menos a tangente do segundo ângulo. Então, o que eu tenho que fazer? Ó? Na calculadora, eu vou apertar aqui, ó, tangente, certo? Vou abrir parêntese. O ângulo, eu vou pegar o cosseno de menos 1 do primeiro ângulo, que é 0,8, para achar o ângulo para tirar a tangente, ok? Então, aqui, ó, para o cosseno de menos 1, eu tenho que apertar o Shift da calculadora. Então, se eu apertar o Shift da calculadora, e apertar o cosseno, ele vai dar o cosseno de menos 1, que é o inverso do cosseno. Então, eu vou voltar para o ângulo, essa função aqui. Então, de 0,8, certo? Fecho parêntese, menos a tangente, clico em tangente novamente, certo? Abro parêntese, novamente o Shift cosseno de 0,92, que eu quero chegar fazer a correção do fator de potência para chegar a 0,92. 0,92, certo? Fechar o parêntese e clicar em igual. Então aqui ó, deu 0,324. Então esse é o valor que eu vou encontrar na tabela também. Então vou mostrar para você, ó, que aqui a tabela, tá vendo? A tabela fornecida pela VEG que já vem calculado esses ângulos. Então, para você não ficar calculando isso aqui toda hora, já vem a tabelinha, é só você consultar e multiplicar pela potência. Certo? Então, 0,324, aqui ó, 0,324, que é o mesmo valor. Então, o que, que eu tenho que fazer? Vou multiplicar 7,5, certo? Quilowatts, que é a potência ativa, vezes 0,324. Dá igual 2,43 kVAR, que é o capacitor que eu tenho que dimensionar aqui para esse sistema, certo? Se eu for fazer no software ele vai dar esse mesmo valor, só que
A vantagem é que ele vai te dar o valor comercial do capacitor. Então vamos fazer aqui no software, tirar a calculadora. Então aqui no software, se eu vir aqui no curso, ó, dimensionamento, vou vir aqui, ó, dimensionamento de correção do fator de potência. Eu estou um pouquinho na frente aí, mas dá, vou só clicar aqui para abrir para você. Então aqui no nosso software, qual que é a diferença, qual que é a vantagem para você calcular no software? Que aqui você consegue também colocar cargas reativas, certo? Por exemplo, reator de lâmpada, algum transformador, alguma outra carga reativa que você tiver. Você pode cadastrar aqui. Aqui já tem os valores tabelados de motor. Se você não souber os valores do motor, você pode colocar aqui tabelado, né? E aí você vai adicionar aqui na tabelinha, você vai adicionando e no final ele vai te calcular tudo automaticamente. Então nós vamos fazer aquele mesmo exemplo que eu calculei com vocês, vamos ver se dá o mesmo valor aqui, ó. Então, descrição do motor, tem que colocar uma descrição, porque no final você consegue baixar um relatório. Então, é importante você colocar uma descrição aqui para quando você baixar o relatório, ele ficar registrado qual é o motor certinho que você está calculando. Número de polos, eu vou pegar um de 6 polos, certo? E a potência também é a potência que eu usei no cálculo. Então, vou pegar um de 10 CV. Quantidade 1, então eu vou inserir o motor, ó. Inserir, pode reparar que ele desceu aqui para a tabelinha. Então, ele veio aqui para a tabela, onde você vai adicionar tudo que você quiser calcular, né? E no final você vai calcular tudo junto, ele vai calcular os capacitores para você. Então, aqui, ó, potência em kW, 7,5, que foi o número que a gente usou, certo? E se eu vier aqui agora, a correção do fator de potência, aqui, ó, potência 7,5, eu quero chegar a quanto? Quanto que a gente usou? 0,92. Então, vou colocar aqui, ó, potência do fator de potência desejado. E aqui eu vou clicar em calcular capacitores. Então ele já me deu aqui, ó, o mesmo valor que a gente achou, tá vendo? Em kVAR. Então 2,43. E aqui ele já consultou o catálogo da WEG, né? Se você quiser comprar de outra marca, pode ficar à vontade. Só que, como a WEG fornece esses catálogos e é fácil de consultar, eu já cadastrei no site e ele já vai te dar qual que é o código do capacitor, ó, a quantidade do capacitor, uma vez, esse código aqui, e ele é de 2 kVAR. Então, como deu 2,43, sobrou um pouquinho, tá vendo? Mas como a gente está corrigindo para 0,92 até 1, você pode colocar um pouquinho a mais aqui, né? Coloca um capacitor aí de 0,5 para chegar a essa capacitância aí. Aqui eu coloquei aqui a tabelinha, então se eu clicar aqui, ó, eu consigo ter acesso à tabela de capacitores. Você vai consultar qual capacitor que você vai colocar. Aqui eu tenho de 0,5. Vendo aqui, eu tenho um de 0,5 aqui, dá para você consultar. Aí você vai colocar lá na sua correção do fator de potência. Tem aqui uma teoria também, que uma tabelinha aqui da WEG, ó. Tem a tabelinha da WEG, aqui também, para você consultar dentro do software. Certo? E aqui tem até um exemplo, abaixo aqui, para você entender como é que são esses cálculos. Ok? Então, esse aqui é o software que eu desenvolvi. Dá para você baixar também o relatório, ó. Aqui você clicar aqui, você vai baixar o relatório. Ele vem com todos esses cálculos aqui, com essa tabelinha aqui toda descrita, né? Tudo que você calculou, bem completinho, para facilitar a vida dos nossos alunos. Ok? Então, até mais, até a próxima aula.